A Comissão de Infraestrutura do Senado realiza hoje audiência pública para discutir uma eventual redução, é isso mesmo, nas contas de luz. O objetivo é pressionar as distribuidoras para que utilizem imediatamente créditos do ICMS para bater as tarifas cobradas dos brasileiros. O dinheiro, cerca de 60 bilhões de reais, se refere ao que o consumidor pagou a mais de forma indevida ao longo dos últimos anos. Porque isso acontece, né? Acontece. E a gente é ressarcido imediatamente? Não, né? A gente nem fica sabendo. Tem que haver algum tipo de levantamento, movimento externo para que a gente saiba e receba essa graninha de volta. Então tem 60 bilhões de reais referente justamente a isso, ao que a gente pagou a mais. Em novembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS sobre a energia elétrica por entender que se tratava de uma bitributação. Agora, quando a gente fala dessa possibilidade de haver uma audiência pública para discutir uma eventual redução nas contas de luz, é porque a previsão para esse ano aqui é de aumento. Em 2022, mesmo com a bandeira verde, a previsão é de que as contas de luz tenham um aumento médio de 12%. Por exemplo, no Nordeste, a tarifa deve subir 17%. No Sudeste, 13%. E no Norte, 10%. O menor reajuste deve ser no Sul, de 3,3%, levantamento da TR Soluções. O diretor de regulação da empresa, Helder Souza, aponta os motivos que levam a cenários tão diferentes. Em 2021, os efeitos da crise de escassez hídrica foram repassados às tarifas apenas das distribuidoras cujos eventos tarifários acontecem no segundo semestre. Então, no caso daqueles que passaram por processo tarifário no início do ano, como no caso das empresas do Nordeste, os custos extras da crise não foram repassados para a tarifa. O que as distribuidoras dizem para tentar justificar o aumento nas tarifas das contas de luz? A alegação principal, índice de inflação, empréstimos para arcar com as usinas térmicas e também a alta de impostos. Ainda no Congresso, o Senado pode colocar em votação nesta semana a proposta que recria um privilégio ao Judiciário. A PEC teria um custo de 7 bilhões e meio de reais por ano. Rafael Procópio. O Senado tenta votar nesta semana um projeto de emenda à Constituição que autoriza a recriação de um benefício destinado aos juízes de todo o Brasil. O texto é discutido há 8 anos, sob o apelido de PEC dos Quinquênios. Na prática, significa que os magistrados ganharão um acréscimo de 5% nos salários a cada 5 anos trabalhados. Na semana passada, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, defendeu a medida durante o encontro com magistrados na Bahia. Segundo o Ministério da Economia, há a preocupação de que a aprovação produza mais problemas com o funcionalismo federal. A previsão é que o benefício custe aos cofres públicos pelo menos 7 bilhões de reais por ano. Bom, não precisa nem dizer que isso é a recriação de um grande privilégio para uma categoria que já tem muitos deles. Por quê? Porque na prática esse adicional é um aumento salarial, né? O que não acontece em outras categorias, uma vez que ele é concedido automaticamente sem nenhum tipo de avaliação de produtividade. A pessoa não precisa ter méritos para ganhar mais. Ela ganha mais apenas por ser o que é, por ter conseguido o cargo que conseguiu, por ter passado no concurso que passou. No momento em que a gente está tirando dinheiro do fundo da gaveta para programas sociais importantes, né? E a gente só vê os privilégios crescerem e serem recriados no Brasil. Esse é mais um. Coisa impressionante. Enquanto isso, compare essa notícia que a gente acabou de dar com a próxima. O número de inadimplentes no Brasil cresceu. Pelo menos 4 em cada 10 brasileiros têm contas em atraso. O dado é de um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas em parceria com o SPC. Em relação a abril, o total de consumidores com débitos que não foram pagos subiu quase 6%. Em média, segundo o estudo, a dívida dos brasileiros soma R$ 3.500. Bom, mudando de assunto agora, tem ouvinte perguntando, ouvinte de São Paulo, sobretudo. Gente, cadê o frio? O pessoal tava falando, nossa, que coisa. A gente tem nesse momento na capital paulista entre 13 e 14 graus de temperatura marcando os termômetros segundo a prefeitura, mas um ciclone chegou ao Brasil e pode provocar ventos de até 100 km por hora. A gente vai para o sul agora,
Ouvir a informação do Gilberto Echauri. Diversas cidades do Rio Grande do Sul, especialmente na região sul, suspenderam as aulas nesta terça-feira devido à passagem do ciclone pela costa gaúcha e catarinense. Os ventos em algumas regiões podem alcançar os 120 km por hora. A Defesa Civil emitiu diversos alertas para que a população se proteja e evite sair de casa sem necessidade. O fenômeno deve ocorrer com maior intensidade a partir das 10 horas da manhã de hoje, devendo se estender durante a tarde e noite. Nas partes mais altas das serras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pode haver neve. Temperatura mais baixa deve ser em São José dos Ausentes, com 0 grau, e a máxima não passa dos 14 em Porto Alegre. Na noite passada, o Ministério do Desenvolvimento Regional convocou uma coletiva de imprensa para orientar a população sobre os cuidados necessários para enfrentar a tempestade batizada pela Marinha de Iaquecã, o som do céu em Tupi-Guarani. Frio no sul do país, pra valer. Frio no sudeste também. A Carla falou de São Paulo, a gente ouviu informação do sul. Rio de Janeiro, quinta-feira, 12 de mínima. 12 graus de mínima. Segura É o nosso essa, pé né? frio. Caramba. Chegando por lá. Nossa, extinção, Só ponta do extinção de iceberg. 1/3 da cidade, né? Ai, gente. Sabe quando vão querer que a gente volte pro Rio? Nossa, com certeza. Né? A gente Caramba, que azarado. vai levar o Mas frio. pra quem é de São Paulo que tá achando que tá pouco frio, o bichão começa a ficar feio na próxima madrugada. Nessa madrugada já fez friozinho, né? Não, mas na próxima é que a gente vai bater em 6 graus, 7 graus, aí vocês vão ver que é bom pra gripe. Quer dizer, que é ruim pra gripe, é bom pra dar gripe, né? É, exatamente. Nosso esporte favorito. Vamos lá falar de eleições. Sem provas, Jair Bolsonaro volta a colocar em dúvida o resultado das eleições e afirma que o processo pode ser conturbado. O presidente esteve ontem na abertura da APAS Show, que é o maior evento supermercadista do mundo. Acontece em São Paulo. O presidente criou polêmica ao questionar, em meio a vários palavrões, um tom mais elevado, a transparência da votação no Brasil. Não devemos medir palavras para defender o nosso Brasil. Fica algum de frescura, ele fala palavrão. Então vota naqueles do passado que falavam bonito e ferravam vocês. Tudo pode acontecer. Podemos ter outra crise, podemos ter umas eleições conturbadas. Imagine acabarmos as eleições e pairar para um lado ou para o outro a suspeição que elas não foram limpas. Não queremos isso. Quer sim. Aliás, está preparando a cama para o senhor mesmo, presidente. Sugerir, a gente já deixou isso para trás faz muito tempo. Afirmar que as eleições não foram limpas em caso de derrota do senhor. Quando as eleições terão sido limpas, como foram limpas todas as eleições do passado. Alguém deveria se perguntar: por que é que Bolsonaro levanta tantas dúvidas em relação ao sistema eleitoral? Por quê? E por que encontra eco nas penas de aluguel, nas bocas de aluguel, em vários microfones espalhados pelo Brasil? Esse era um não assunto brasileiro até 4 anos atrás, inclusive na própria eleição de 2018. Bolsonaro foi eleito sem dizer uma palavra sobre o sistema eleitoral. Ninguém colocou em dúvida a vitória dele, como não foram colocadas em dúvida as vitórias de Fernando Henrique, de Lula. Estou citando essas porque foram aquelas que aconteceram com o sistema eletrônico, né? De Lula, a primeira vitória de Dilma, a única contestação que nós tivemos foi na segunda vitória de Dilma, quando o PSDB contratou lá uma auditoria, 2 foram feitas e o partido teve que engolir a reclamação porque constatou-se que não houve nenhuma irregularidade. Então por que o presidente, dia sim e dia também, levanta dúvidas sobre um sistema que tem se mostrado tão eficiente, em que inclusive o beneficiou em todas as ocasiões, porque Bolsonaro foi eleito deputado desde que as urnas eletrônicas foram instaladas e foi eleito presidente em 2018. Ele jamais foi prejudicado pelo sistema. Por quê? Porque ele está armando a cama para uma virada de mesa caso o vitorioso não seja ele. Esse já não é mais o plano B. O plano B para Bolsonaro é ganhar as eleições. Hoje o plano A é a virada de mesa. É colher os frutos dessa desconfiança que ele planta dia a dia na cabeça dos brasileiros, sem sucesso. Até agora, porque 82%, segundo a última pesquisa que nós tivemos a respeito desse assunto, confiam na idoneidade das urnas eletrônicas. Então, o Bolsonaro, com exceção de alguns fanáticos tresloucados que, por motivos que suas próprias cabeças e consciências conhecem quais são, acabam ecoando
esse discurso golpista, mas é assustador que ele faça esse tipo de ameaça, porque isso é uma ameaça. Ele falava ontem a empresários do setor varejista, todos os grandes empresários do setor de supermercados estavam ali querendo saber o que tem a dizer o presidente a respeito da inflação, a respeito do risco de desabastecimento. Ele passou ao largo, somente tangenciou esses assuntos e acabou concentrando o seu discurso cheio de palavrões, que em nome do mau gosto a gente preferiu não reproduzir aqui na Band News FM, mas um discurso, enfim, de péssimo gosto na forma e no conteúdo, tendo como resposta somente o silêncio complacente da audiência. Cabeças balançavam para cima e para baixo, enquanto Bolsonaro mais uma vez questionava uma das poucas instituições que funcionam no Brasil, que é o sistema eleitoral. É cansativo ficar falando disso todo dia. Todo dia ter que discursar a respeito da confiabilidade das urnas e denunciar a intenção clara, agora declarada, do presidente de virar a mesa no caso de uma derrota eleitoral. Bastante. Mas a gente vai se obrigar a fazê-lo a cada vez que o presidente partir para uma de suas estocadas golpistas. Não há outro nome para definir a situação que o presidente Bolsonaro está preparando para outubro e novembro, para algum momento entre outubro e novembro de 2022 aqui no Brasil. Todo empresário, todo ministro, todo chefe de poder que se cala nesse momento se transforma num cúmplice do golpismo claríssimo do presidente Bolsonaro. Ainda na APAS, Bolsonaro voltou a chamar de imbecil e psicopata quem classifica as manifestações de 7 de setembro e 1º de maio como atos antidemocráticos e deixou claro que não vai mudar o jeito dele e que não tem medo, pelo menos disse que não tem medo de ser preso. E viu nas manifestações de rua de 7 de setembro ou 1º de maio como sendo manifestações contra a democracia, atos antidemocráticos, para mim essa pessoa é um psicopata ou imbecil. A liberdade é mais importante que a nossa própria vida, porque mais da metade do meu tempo eu me viro contra processos, que até já falo que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Qual foi a frase de Bolsonaro a respeito enfim, a ameaça que ele fez aos empresários, Sheila? Olha, são várias frases. Entre essas frases, e como a gente falou aqui, né, há muitos palavrões, é a seguinte: se a gente se entregar, vocês, empresários, vão levar 50 anos ou mais para voltar à situação que está hoje em dia. Não sou não. Não sou ferradão. É isso, mas creio que já dei provas mais que suficientes a todos que a gente tem que conduzir com pulso firme o destino do Brasil. Não deu. Tem conduzido pulso firme um discurso reacionário e golpista. E isso aí, que disse o presidente, não passa de terrorismo eleitoral. Se assemelha àquilo que disse o então presidente da Fiesp, Mário Amato, em 1989, quando afirmou que se Lula ganhasse aquelas eleições, 100 mil empresários, eram 100 mil, né? Deixariam o país. Não deixaram. Aliás, ele não ganhou aquelas eleições, mas quando isso aconteceu, ninguém deixou o país continuou com solavancos, percalços, em alguns bons momentos, a sua trajetória. Assim é, quando o líder assume um compromisso democrático. Eleições são ganhas, eleições são perdidas, presidentes entram, presidentes saem. Bolsonaro tenta o tempo todo subverter essa regra do jogo. A única convulsão que pode acontecer depois das eleições de 2022 parte dele, unicamente dele, do Palácio do Planalto, com a cumplicidade silenciosa, e daqui a pouquinho a gente vai ter que usar a palavra criminosa daquelas autoridades que estão ao seu redor. Bem, em entrevista ao Roda Viva da TV Cultura, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que os candidatos não podem cruzar a linha amarela. Quando você fala de elevar o tom, não é direcionado a ninguém. Nós elevamos o tom na medida em que o tom foge do razoável, quando se questiona, por exemplo, a votação por urnas eletrônicas, quando se invoca atos institucionais da época da ditadura, quando se invoca o fechamento do Congresso ou do Supremo Tribunal Federal, a nossa obrigação é elevar o tom para afirmar que há aquela linha amarela que estabelecia e que há coisas que não se discutem, que são inegociáveis. Lula deu uma trégua na pré-campanha, se prepara para o casamento com Janja amanhã. Pela internet, o petista divulgou parte de um discurso feito no lançamento da chapa no último dia 7 de maio. E agora,
se prepare, porque nós vamos começar a percorrer esse país e nós queremos muita gente na rua. Na terceira via, o clima é de confusão. Gritaria. Como é que chama o comercial que a gente passa aqui do Beto Carreiro? É o rebuliço. É rebuliço na terceira via. Hoje tem reunião da Executiva Nacional do PSDB. De Brasília, Adriano Oliveira. A Executiva Nacional do PSDB se reúne hoje após a carta divulgada pelo pré-candidato do partido à presidência, João Dória. O encontro se dá depois de o governador de São Paulo deixar claro que não vai desistir da corrida ao Palácio do Planalto e pedir respeito às prévias realizadas pela legenda. E avisou, pode judicializar a questão caso seja abandonado. Ele disputa a cabeça da chamada terceira via com Simone Tebet, do MDB. A decisão, prevista para amanhã, será tomada com base em novas pesquisas. A verdade é que a gente fala aqui de rebuliço, confusão, fica parecendo que é uma coisa pelo menos emocionante, né? Imagina! Não, deve ser mais chato acompanhar uma reunião dessa do que um sarau de poesia húngara em húngaro. Tinha um comercial dos anos 90, vocês lembram disso? Era confusão, gritaria, não sei o quê. Não, é a promoção da DIC. Liquidação da DIC. Era uma loja de calçadas de São Paulo, não sei se tem outras cidades. Liquidação da DIC deve ser muito mais emocionante. Com certeza. Então de qualquer maneira, amanhã, jeito, né? Amanhã é a tal da deadline que eles impuseram a si próprios para anunciar o tal do candidato ou candidata da terceira via. Aguardemos se a gente tem uma definição aí no finalzinho do jogo. Bom, ontem, Simone Tebet, do MDB, garantiu que vai aceitar os resultados das pesquisas para a escolha do candidato da terceira via. Vai estar decidindo quem é o candidato ou a candidata desse centro. Eu estou pronta para aceitar o resultado. Recuperado da Covid-19, Ciro Gomes, do PDT, disse que a eleição para o Palácio do Planalto ainda está em aberto. Nós temos, então, quase 50% dos eleitores balançando, procurando a gente. Vamos nos apresentar para eles. Bom, e anote aí, né? O primeiro debate entre os candidatos à presidência da República será no dia 14 de agosto, na tela da Band, na TV aberta, com transmissão simultânea e cobertura completa aqui da Band News FM. E aí, uma semana antes, no dia 7 de agosto, tem o debate entre os candidatos aos governos estaduais. Então, são 2 domingos, 2 maratonas eleitorais, desde cedinho até o final do debate. Aliás, debate mais cedo, né? 8 horas da noite, novidades desse ano. Domingo, 8 horas da noite, para mais gente ainda poder acompanhar. E a Polícia Federal vai investigar a troca de domicílio eleitoral de Sérgio Moro. Fala aí, David Musso. O Ministério Público Eleitoral determinou à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar se houve fraude na mudança de domicílio eleitoral de Sérgio Moro para São Paulo. Tanto o ex-juiz quanto a mulher dele, Rosângela, transferiram o título do Paraná para a capital paulista. Para a Procuradoria, o ex-ministro e a esposa não têm residência fixa na cidade e fizeram a troca sem qualquer tipo de vínculo com o município. Se confirmada a fraude, o casal pode ser punido com até 5 anos de prisão, além de multa, segundo o Código Eleitoral. Nas redes sociais, Sérgio Moro disse não haver nada de ilegal na transferência e que prestará todas as informações necessárias à Justiça. Na verdade, há algo de ilegal porque a Justiça exige que essa transferência seja feita em no máximo 30 dias antes, né, da troca de domicílio eleitoral. E Sérgio Moro e Rosângela fizeram isso um dia antes. Foi no dia 27, o tio Rei listava agora há pouco na coluna dele a linha do tempo, né? E as argumentações usadas pelo casal para dizer que que morava em São Paulo, que era mentira, não moravam nada. Eles apresentaram um contrato de locação que foi fechado... assinado no dia 27, um Exato. dia antes de a Rosângela Moro oficializar a troca de domicílio. Aí no dia seguinte foi Sérgio Moro. Então tudo isso aconteceu em 3 dias, o que deveria ter acontecido no mínimo 30. Aí a argumentação também era risível. Como a gente falava aqui na semana passada, né, Sheila? Quando você não tem como explicar alguma coisa e tenta fazê-lo, é inevitável que isso saia completamente de pé quebrado. Aí o Moro dizia, não, mas veja bem, eu fui escolhido sei lá o que. O tio Rei falava lá, era cidadão honorário de Sorocaba, né? Sorocaba não é São Paulo, é estado, mas não é capital. Aqui eles precisam provar a relação com a capital. Aí, não, mas durante uma época eu morei num hotel
no Intercontinental, porque lá se tornou o meu QG. Não, isso não é domicílio eleitoral, isso é você se instalar num hotel. Para isso servem hotéis. A gente já teve em diversos hotéis em várias cidades e nem por isso podemos falar que a gente morou nessas cidades. E no episódio mais folclórico, a Rosângela Moro publicou uma foto do sanduíche de mortadela do Mercado Municipal de São Paulo, que é um sanduíche que todo paulistano come uma vez na vida para não comer mais. Né? É uma experiência que você faz uma vez na vida, mas que, em geral, compete aos turistas. Você vai lá no Bar Roca, que vende esse sanduíche, só tem turista comendo. Não é um programa típico de um morador da cidade, mas ela colocou lá no Instagram, que delícia, saboreando um sanduíche de mortadela, como se aquele fosse o programa. Hashtag Sampa. Em Sampa, né? Sampa, né? Porque paulistano não usa Sampa. Pouca gente usa essa expressão. Só o Caetano Veloso que inventou isso aí, mas não é um negócio usado em São Paulo. Mas enfim, mais um episódio folclórico aí da nossa política. Mudando de assunto, e falando de um assunto bem sério agora, o assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele, dos pais do ator, bem entendido, vai continuar preso e a Polícia Civil vai apurar quem ajudou o matador a se esconder. Paulo Cupertino estava foragido havia 3 anos e foi localizado ontem em São Paulo. Lucas Josino tem os detalhes. Bom dia, Luquinha. Fala aí, Megali. Bom dia para você, para a Carla, para a Sheila e também para os nossos ouvintes. Foram 35 meses de fuga. Ele passou por 10 estados, Argentina, Paraguai, estava na lista vermelha da Interpol, ou seja, poderia ser preso em qualquer canto do planeta. E segundo informações da polícia, ele teria passado por 300 endereços diferentes. Só aqui na cidade de São Paulo, Disque Denúncia apontou 74 endereços pelos quais Paulo Cupertino passou, em outras 25 cidades paulistas também. O crime aconteceu em junho de 2019. Paulo Cupertino matou o ator Rafael Miguel e os pais dele. No momento, o Rafael Miguel tinha 22 anos. Paulo Cupertino era contra o namoro do ator com a filha, Isabela Tivtirani, que tinha 18 anos. E resolveu matá-los. A filha viu tudo, estava na casa com a mãe. Depois, Paulo Cupertino fugiu num carro vermelho e nunca mais foi visto. Agora a polícia também apura a ligação de outros 2 amigos de Cupertino que teriam ajudado na fuga dele. Inclusive, eles são réus e também já são procurados pela justiça. Nesse momento, Paulo Cupertino está em um distrito policial no centro da cidade de São Paulo, vai passar por uma audiência de custódia e depois encaminhado a um centro de detenção provisória. Ontem, quando ele chegou aqui ao DHPP, o Departamento de Homicídios, o delegado-geral de Polícia Civil do Estado de São Paulo deu um depoimento. Dessa vez fizemos um serviço de investigação num hotel que ele estaria escondido. O hotel fica em Interlagos. Com a prisão dele, muita coisa vai se esclarecer, através do depoimento dele e do trabalho de investigação, da continuação. Não, ele estava sem celular no momento da prisão. Estava sem documento também no momento da prisão. Pois é, essa é a palavra do Oswaldo Nico Gonçalves, o delegado-geral de polícia do Estado de São Paulo. E agora, o Paulo Cupertino, que era o criminoso mais procurado do Estado, vai responder por triplo homicídio duplamente qualificado. Megali, Carla e Sheila. Luquinha, algum detalhe sobre o processo de investigação que levou à prisão do Cupertino? Porque a gente tá vendo as imagens, né? Tá vendo desde ontem. Ele tava bem diferente, né? Chegou a usar uma longa barba branca. No momento da prisão tava com um cavanhaque escuro, mas também a la Raul Seixas, né? Bem volumoso. O rosto mais magro. Não parecia a mesma pessoa. Então como é que chegaram até o Cupertino, hein? Legal, a gente conversou com a equipe que prendeu o Paulo Cupertino, que nos disse que estava em cima dele já há algum tempo, ele estava fora de São Paulo, mas como teria acabado o dinheiro para ele continuar fugindo, ele teria voltado para a capital paulista. E quando ele chegou num hotel no bairro de Interlagos, que fica na Zona Sul, ele foi preso. Ele já estava nesse hotel há alguns dias, a polícia estava de campana, de olho nele, e aí quando achou o melhor momento, prendeu. Mas ele estava totalmente diferente, por exemplo, das fotos que foram divulgadas de como ele poderia estar pela Polícia Civil. Nas fotos ele estava sem barba, careca, cabeludo, mas não exatamente como ele foi encontrado, com esse cavanhaque imenso, né, Megali?
Pois é, tava Tava bem resgatando justamente essas imagens, viu, citadas pelo Lucas ali, que a Polícia Civil divulgou, né, que era um conjunto ali de 9 imagens diferentes. Aí tinha o Cupertino com uma boina, tinha o Cupertino com, lembra disso? Sim, óculos escuros, boné e tal, mas nada, como disse o Aí, Lucas, tá no ar. parecido exatamente isso. Aí o Thiago Rossi colocou no ar pra gente. Nada parecido com Nada. aquilo que a gente viu ontem. Obrigado, Luquinha. Valeu, um abraço para vocês. Até mais. Valeu. Os outros destaques, né? Destaques internacionais. A Turquia reafirma que vai barrar a entrada da Suécia e Finlândia na OTAN. O destaque chegando com Arthur Queiroz. A entrada na OTAN é a melhor maneira de garantir a segurança da Suécia, afirma a primeira-ministra do país, Magdalena Andersson, ao confirmar que o pedido oficial de entrada na aliança será feito em breve. Ela ainda afirmou que o país vai trabalhar em coordenação com a Finlândia, que também já confirmou o pedido. Porém, o presidente da Turquia, Recep Erdogan, disse que não mudará de posição e votará contra. Eles têm até pessoas pró-Kurdistão em seus parlamentos. Como vamos confiar neles? É necessário que todos os 30 membros atuais da OTAN, da qual a Turquia faz parte, aceitem a entrada de novos países na aliança militar. Ontem, a Ucrânia anunciou a conclusão da retirada de 260 soldados da siderúrgica de Mariupol, no leste do país, cidade ocupada pelas tropas russas. A operação foi possível por meio de um corredor humanitário. Eles serão repatriados em um processo de troca. O governo ucraniano também informou ter recuperado o controle de uma parte da fronteira com a Rússia, em Kharkiv, no sul, de onde os russos estariam se retirando rumo ao leste. Para o professor de Relações Internacionais da ESPM, Ricardo Leães, pouco deve mudar se Suécia e Finlândia, de fato, entrarem na OTAN. A Finlândia, mesmo que seja ainda um país neutro, desde o final da Segunda Guerra Mundial, já está completamente integrada aos exercícios militares da OTAN. E a Suécia trilhou um caminho um pouquinho diferente. A Suécia desenvolveu uma indústria militar autônoma, mas também já está alinhada aos preceitos do Ocidente. Então, esse ingresso, na prática, não representaria efetivamente uma ameaça, mas poderia ser interpretado dessa forma. Por mais que a gente possa não estar de acordo com a invasão da Rússia na Ucrânia, a gente sabe que eventuais respostas do Ocidente podem desagradar ainda mais e acirrar os ânimos e colocar o mundo, talvez, mais próximo de um conflito muito mais significativo do que já é o conflito que está sendo colocado na Ucrânia. Bom, a Turquia, mais uma vez, aliás, é um dos países mais interessantes a serem observados no meio desse conflito, né? E quem falou isso foi ontem, por exemplo, a gente conversou com a professora Cristina Pesequilo, outros analistas também falando exatamente a mesma coisa. E agora a Turquia cumprindo um papel que pode ser decisivo, pode ser determinante. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai direto para a Turquia, o André Coutinho está por lá, vai contar mais detalhes ainda sobre essa posição da Turquia. Antes disso, bora para o Rio de Janeiro, porque a Justiça do Rio converteu em preventiva a prisão daqueles militares da Marinha envolvidos na morte de um perito da Polícia Civil, Marcos Sadoc. O policial civil assassinado por militares da Marinha vai ser enterrado às 10 da manhã desta terça-feira no cemitério de Sulacap, na zona oeste do Rio. Renato Couto, de 41 anos, foi encontrado morto depois de ser jogado no Rio Guandu, em Japeri, na Baixada Fluminense. O pai de um dos militares também foi preso. A Justiça do Rio converteu em preventiva a prisão dos 4 envolvidos. Na decisão, o juiz Rafael de Almeida Rezende destacou a violência do crime e os sinais de premeditação. O motivo da briga seria a suspeita de que o ferro velho de Lourival Ferreira de Lima, de 67 anos, estivesse comercializando materiais furtados de uma obra que Renato estava fazendo. Ainda segundo a polícia, o filho do comerciante, que é militar da Marinha, e outros 2 colegas de farda colocaram a vítima em uma van oficial da Marinha, atiraram 3 vezes e jogaram a vítima no Rio Guandu. O laudo preliminar da perícia encontrou água nos pulmões de Renato, o que indica que a morte foi por afogamento. Ou seja, ele estava vivo ao ser atirado no Rio Guandu, após ser baleado 3 vezes. Em nota, a Marinha disse que abriu inquérito para apurar o caso. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira.
Fala, Milton, bom dia. Meu caro Megali, hein? Bom dia, você tá meio com sono, hein? Oi, Sheila Magalhães. Oi, Milton. Esse look é de Pierre Cardin ou Givenchy, hein? E você, Carla Bigato? Carla Bigato, sempre muito elegante e muito competente também. E no mais, hein? Temos Libertadores da América, torneio importante demais, né? O Caracas, lá do horroroso Maduro, recebe o The Strongest da Bolívia. Caracas vai perder de 11-0. E o Bragantino, hein? O Red Bull Bragantino pega o Estudiantes de La Plata. O Bragantino ganha por 2-0. E o Clube Atlético Peñarol, que era o melhor time da América do Sul nos anos 60, ao lado do Santos Futebol Clube, Peñarol hoje ganha de 2-0 do Cerro Porteño do Paraguai. E o Boca, hein? O Boca que tem La Bombonera, o mais terrível estádio para o visitante. Mas o Boca anda bem meia boca, hein? Vai ser 1-1. Hoje, Boca Juniors e Corinthians. E o Flamengo? O Flamengo tá mandando o Paulo Souza embora, finalmente, para trazer o Jorge Jesus, o mascarado Jorge Jesus. Ninguém gosta dele, só uma meia dúzia de torcedores do Flamengo. Ele é muito metido, muito mascarado. E o Flamengo pega, então, amanhã, a Universidade Católica, e vai perder por 1-0, tomara. E o Sporting Cristal recebe o Tajeres de Córdoba. É jogo para 1-1 e não tem conversa. E o Atlético Paranaense do Filipão, parece que você entrou em nova barca, hein? Você vai pegar nesta quarta-feira, portanto amanhã, o Atlético Paranaense pega o Libertad do Paraguai. Vai ser 1-0 pro time paraguai, viu, Filipão? Aliás, quem é que botou você na seleção brasileira, hein? Você vai continuar ingrato até quando? Não custa falar... Muito obrigado, Filipão, o mais ingrato homem da história do futebol do Brasil, e bom dia, Brasil.